Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast, é o temporada 5, episódio número 8. Se você não me conhece, meu nome é Klaus Mairos, eu sou consultor financeiro, eu sou o seu diretor financeiro da sua empresa e faço isso de graça aqui para você no conteúdo, trazendo conteúdo bacana para você, para te ajudar a melhorar a sua empresa, para você gerir melhor a sua empresa, para você ter melhores funcionários, para você ganhar mais dinheiro, ficar milionário se tudo der certo. Então, vem com a gente aqui no GigaCast para acompanhar o conteúdo. Cara, hoje eu trouxe um convidado, cara, sensacional. Conheço ele só há 23 anos. Mas, cara, vocês vão entender o que eu vou falar aqui depois. Vocês vão entender. Mas antes de eu seguir nessa parada, faz um favor para mim aí. Eu não sei onde você tá, mas se inscreve no canal. Se você tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Instagram, sei lá onde você tá. Mas você sabe o que você tem que fazer. Aperta o botão aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações e faz um outro favor também. Manda a mensagem, compartilha esse conteúdo com mais gente para que ele chegue em mais pessoas e para que a gente possa ajudar outros empresários como você a crescer e gerir os seus negócios. Cara, e hoje eu tô aqui com um cara que já fez um pouco de tudo, mas ele é especialista em segurança e, cara, a experiência de vida dele criou um novo jeito. Eu vou dizer pra você com toda tranquilidade que criou um novo jeito de... E eu tô falando ele... A gente não combinou. Ele falou que ele... Pô, eu falei, cara, me dá a tua bio pra eu te apresentar. Porra nenhuma, informal, manda aí. E eu vou dizer pra ele, porque eu não tinha falado isso. Ele criou um novo jeito da gente ver segurança no Brasil. É um jeito novo de ver segurança, principalmente no Rio de Janeiro. Eu trouxe o cara, que ajudou... e montou e participou de todo o roteiro do Tropa de Elite, e que hoje é um cara de segurança, que fala pra todo mundo, falou de segurança na Globo. Cara, é um cara hoje chamado pra várias coisas, e, cara, ele não fala só disso. Ele tá trazendo conceitos de liderança, do que ele aprendeu na vida dele profissional, pra falar pra você melhorar também o seu negócio aí, a sua empresa. Eu tô aqui com o Rodrigo Pimentel. Grande! Muito obrigado pelo convite. Que honra, rapaz, meu irmão. vocês vão ouvir falando que todo mundo, o Rodrigo Pimentel e tal. Eu vou chamar de Gui. Porque eu conheço ele antes dele ser o Rodrigo Pimentel. Eu tava no BOP ainda, irmão. Você tava no BOP ainda? 2001, 2002. Tava no BOP. Pra mim ele é o Guigo, eu não conheço. Assim, eu não sei quem é o Rodrigo Pimentel. Porra, eu tinha uma barba branca, né? Não, mas eu também não tinha. Cara, obrigado por você estar aqui, cara. Pô, maneiro demais. Obrigado pelo convite, viu? Pô, vai ser a oportunidade que eu vou ter de falar de algo além de segurança, viu? Pô, então, cara, e aí assim, eu falei assim, cara, o gigante ficou maluco. Como é que ele traz? O que ele tá trazendo, um cara que entende pra caramba de segurança pública e tem outras experiências, pra falar pra empresários? Cara, e eu queria... Quando eu tava listando lá, né, porque assim, eu paro pra pensar, escrever, que quem eu posso convidar aqui pra falar uma parada diferente que foge da caixa, alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou chamar o Guigo. E por que eu falei assim? Cara, o problema de segurança pública é tão real para as pequenas e médias empresas do nosso negócio, porque assim, as grandes empresas, elas acabam conseguindo criar um aparato de segurança para elas. Gastando muito pra caceta, mas o cara consegue. O pequeno e médio empresário, principalmente no Rio de Janeiro, tá fudido. Não tem como gastar. Ele não tem, assim, o cara fica, puta, porra... Eu tenho que pagar a milícia. Porra, eu tenho que pagar a porra toda. Há alguns dias, a milícia queimou 38 ônibus, cada ônibus R$800 mil. Então, só de ônibus queimado no Rio de Janeiro, um prejuízo de 35, 36 milhões de reais. A gente está gravando isso no dia 27 de outubro. Isso foi dia 23. 23. Então, foi a maior, assim, foi bizarro, né? Foi o 11 de setembro do Rio. Só para todo mundo saber, a gente tinha combinado esse podcast... Antes desse fato acontecer. Então, juntou um fato com outro, mas a ideia de construir e falar sobre segurança pública para... Como é que um pequeno empresário se defende, Guilherme? Olha, na verdade, ele não se defende, viu? Ele sobrevive e convive. Essa é a triste realidade. Para que as pessoas entendam, a Zona Oeste do Rio de Janeiro tem 35 bairros, incluindo Barra da Tijuca, onde nós estamos nesse momento, Recreio dos Bandeirantes, Vila Militar, Campo Grande, Realengo, Bangu, Deodoro, Inhoaíba, Cosmo e Santa Cruz. Vivem nessas regiões aí 2.700.000 cariocas. E as milícias dominam esses territórios. Eu falo milícia, mas narcomilícias, tá? Porque nada difere hoje a milícia do Comando Vermelho. Sim. Inclusive, o Comando Vermelho comprou
vários territórios dominados pela milícia. Não teve guerra, enfrentamento. Comprou? Me dá. Foi lá e quanto custa isso? Comprou. Cara, que bizarro. Por quê? Porque o Isso crime... é muito bizarro. O crime Isso hoje, muito bizarro. o Comando Vermelho, ele não sobrevive de maconha e cocaína. Ele sobrevive de manutenção de um território. E se ele tem o território, ele Isso é um negócio... Isso eu vi uma vez, eu vou te cortar porque eu acho que é um negócio legal. Porque eu vi uma vez, estava eu, teu pai, teu irmão, que é o meu amigo, eu sou do Beto, que é amigo em comum, eu conheço da família e tal. A gente estava na casa do teu pai, a gente estava falando, você falou, cara, esse negócio de milícia que a gente fala hoje, isso existe desde 1800, sim. desde que vovô era garoto. A primeira vez que eu vi alguém falando disso, falar domínio de território é um negócio velho, de 1800 e vovô era garoto. O que as máfias desenvolviam na Itália, também em Nova York depois. Você tem um território e você consegue explorar todas as atividades econômicas ilegais. Então, a milícia, ele vai onde o governo não atua, onde tem transporte alternativo ilegal, a milícia vai lá e cobra. Onde tem prostituição, vai lá e cobra. Onde tem venda de sinal de TV a cabo ilegal, a milícia vai lá e cobra. A milícia ela não consegue cobrar, ou então não cobrava, do formal. Mas no Rio de Janeiro, isso evoluiu. Então a milícia também cobra do supermercado, do açougue, da farmácia, cobra taxa de proteção. Eu te protejo de nós mesmos. Me paga para te proteger. Me paga para te proteger. Nós somos sua ameaça. E ontem, eu cheguei no Rio ontem à noite, peguei um Uber ontem à noite, e o motorista do Uber era comerciante. E ele estava na Zona Oeste. Ele tinha um pequeno comércio, além de Uber, ele tinha um pequeno comércio. E ele contou para mim, olha, eu tenho um pequeno comércio na Zona Oeste, em Jacarepaguá, e eu recebo uma ligação por dia da milícia me cobrando taxas de proteção. E eu perguntei, qual a solução? Serviço de marketing comercial da milícia. Lógico, é eficiente. Ativo. E ele falou que minha solução foi desligar a minha linha fixa. Eu desliguei. Não tenho mais linha fixa. Ninguém consegue mais me ameaçar uma vez por dia. Esse é o Rio de Janeiro atual. É o Rio de Janeiro que as pessoas acham, quando as pessoas assistem Tropa de Elite 1 e 2, será que é isso mesmo? Não, não é nada daquilo. É muito pior. O Rio de Janeiro é pior em tudo. A realidade do Rio de Janeiro supera a ficção. O Zé Padilha, eu fiz o Tropa de Elite 1 e 2 com o Zé Padilha, ele é o diretor. Eu sou o roteirista também. O Zé Padilha, eu e Zé Padilha não poderíamos imaginar uma cena onde bandidos queimassem 35 ônibus em 2 horas e meia. E é cena de filme, né? Queimaram 35 ônibus e uma composição da Supervia. Então nós tivemos no Rio de Janeiro, no dia 23, o 11 de setembro. Com a diferença, assim, bem interessante. No 11 de setembro, o Giuliani foi às ruas. Ele esteve do lado dos bombeiros, ele deu entrevista, ele orientou a população, ele acalmou, tranquilizou. Ele se apresentou como um verdadeiro líder no momento de caos. No Rio de Janeiro, anteontem, o governador desapareceu. O governador e o prefeito não deram satisfação para ninguém. As pessoas não sabiam sequer o que fazer. O que eu faço? Eu pego meu filho na escola... A entrevista do Cláudio Castro depois. Foi à noite. Foi à noite. E foi... Estamos atuando. Eu tenho certeza... enfrentamento. Eu falei, cara, foi bem ruim. Eu e você, a gente não deve nada político nenhum. A gente não é filiado a nenhum partido político. Aliás, não tenho nada. Eu quero distância dessa porra. Ninguém patrocina a gente em nada. Então, assim, a gente pode falar à vontade. Ele desapareceu. Eu acompanho ele nas redes sociais. E hoje nós temos uma ferramenta muito veloz de comunicação, que é o Twitter, que é o Instagram, o que for. Ele desapareceu. A única ação dele efetiva foi por volta das 5, 4 da tarde, dar parabéns aos policiais que mataram um bandido, que eu também concordo. Tem que dar parabéns mesmo. Um fascínora, assassino, bandido, foi morto pela polícia. E 2.700.000 cariocas que não conseguiram pegar ônibus, dormiram no trabalho. Os filhos estavam aterrorizados nas escolas. Não, o professor teve que ficar com o filho na escola, confinado. Até 9, 10 da noite, alguns colégios. Foi o nosso 11 de setembro. Com a diferença de que em Nova York tínhamos um líder. O líder surge nos momentos difíceis. Ele levanta a mão e fala, estou aqui. Aliás, é a primeira lição nossa da nossa conversa, né? Mas o nosso governador desapareceu. Sabe? Vergonhoso, viu? Vergonhoso. Assim... Enfim, é difícil. Assim, eu acho que a gente tem 2 maneiras de pensar essa solução, né? Uma é através da ferramenta que a gente tem,
que é tentar votar em pessoas melhores para substituir os caras que estão aí, para ver se esses caras fazem alguma coisa. Mas essa é uma ferramenta que ela funciona, mas ela demora muito tempo para reagir. E o pequeno e médio empresário hoje não pode esperar muito tempo. Para ter o policial na porta, para deixar de ser ameaçado. Não tem jeito, Guigo. O cara tem que pagar a milícia. Tem que... Olha, não vou estimular isso nunca, tá? Jamais em tempo algum. Mas, porra, é foda, Mas né? em algumas situações do Rio de Janeiro, infelizmente, pequenos e médios comerciantes e até grandes corporações tiveram que fazer algum tipo de acordo, né? Você acha que a obra do PAC foi realizada no Rio de Janeiro sem que empreiteiras fizessem algum tipo de acordo com o tráfico? Eu tenho certeza que não o presidente da empreiteira no nível estratégico, mas lá na ponta. Alguém para fazer aquele negócio funcionar. É lógico, lá na ponta, alguém na ponta conversou com alguém que pediu uma contrapartida. Você pode ter certeza disso. Aliás, tinha até um inquérito disso em andamento de uma delegacia especializada do Rio, para investigar se empreiteiras na obra do PAC realmente... Molhada a mão de alguém. Molhada a mão. O Rio de Janeiro, segundo a Universidade Federal Fluminense, segundo a UF, não é um dado da Polícia Militar, nem um dado do Pimentel. Não precisa confiar em nada que eu falo aqui, não. Só checar no Google. Realmente, eu faço isso. A Universidade Federal Fluminense disse há um mês, uma pesquisa da UF, que 4.400.000 cariocas vivem subjugados por tráfico ou milícia. Isso é boa parcela da região metropolitana do Rio de Janeiro, boa parte das pessoas que vivem aqui. Então tem uma ilha aqui no Rio de Janeiro onde a polícia funciona mais ou menos. Leblon, Ipanema, Tijuca, Barra, Jardim Botânico, Glória, Jardim Botânico, Flamengo, e acabou. Não avança mais que isso não, tá? A partir daí é uma terra de ninguém. E mesmo uma empresa de transporte poderosíssima, mesmo um sindicato poderosíssimo como a antiga FETransport, né? Mesmo ela tendo conexão com governantes, ela não conseguiu, por exemplo, ter a garantia de colocar ônibus nas ruas para transportar a população. Sim, no dia seguinte a esse caos, eu lembro que as empresas de ônibus falaram tiraram os ônibus, só vou botar 50% da frota na rua, porque escoltada, senão... escoltada, né? Porque tem que garantir... Mas é o mínimo, né? Então o Rio de Janeiro, apesar de não ser uma conversa política, aliás, a minha posição ideológica política você conhece bem, eu sou de direita, mas o Rio de Janeiro hoje merecia uma intervenção federal, sim, sabe? A gente vive aqui algo que a gente... O fundo do poço, nós abrimos o buraco e avançamos mais. O que pode impactar, por exemplo, para os comerciantes do Rio de Janeiro, a morte dos médicos, né? A covardia da morte dos médicos. Essa é absurda, né? E eu me envergonho muito em função do seguinte: quando eu viajo o Brasil afora, eu tento estimular as pessoas a conhecerem o Rio de Janeiro. Vem para cá, a comida é boa, as pessoas são legais, a praia é linda, é a cidade mais bonita do mundo e ponto final. Eu digo tem essa fase do Zuenir ou do Milor, eu já não sei. Você vive numa cidade onde as pessoas querem vir passar férias. Exato. Né? Pô, você tem um privilégio de morar numa cidade onde todo mundo quer vir passar férias, pô. Mas o que falar depois da morte covarde de 4 médicos de São Paulo que estavam hospedados num hotel de muito luxo na Barra da Tijuca, conversaram com o porteiro do prédio, dá pra gente ir ali naquele quiosque tomar uma cervejinha. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Seguro? Não, essa hora tá pode tudo ir, bem. Né? E eles foram foi confundido mesmo, viu? Foi confundido mesmo. O Comando Vermelho do Rio de Janeiro se aliou a uma facção de milícia, são várias facções de milícia, e essa facção de milícia estava em disputa com uma outra facção de milícia, e então os médicos foram assassinados, foram confundidos com milicianos. O miliciano no Rio de Janeiro tem toda uma forma de se vestir. Ele usa um relógio gigante, né? Um relógio feio desse tamanho assim, uma camisa polo com uma... Virou! É o mesmo estilo do bicheiro, pagodeiro, jogador de futebol e miliciano. Se vestem exatamente igual. Entendi. E roupas que chamam muita atenção, cordão. Os médicos não estavam vestidos assim. Mas os milicianos também usam camisas oficiais de times europeus, né? Entendi. Muito comum. E um dos médicos estava com uma camisa dessa e também, fisicamente, ele parecia muito. É isso que me disseram. Então, que foi o que tomou o médico de 60 e poucos anos que tomou... Isso vai gerar um problemão para o turismo do Rio de Janeiro, além da tragédia humana das famílias, que até ontem o governador do estado e nenhuma autoridade da Polícia Civil do Rio de Janeiro tinha ligado para nenhum familiar dos mortos. Né? Olha a insensibilidade no trato da coisa e olha a falta de compromisso do governador do estado
em tomar uma decisão... até de caráter humano, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, isso tudo que eu tô te falando impacta. A gente não tem só ouvinte do Rio, né? Tem pessoas do Brasil todo. Inteiro. Mas isso acaba impactando na economia. Acaba impactando na atividade econômica, na vida noturna, né? Ah, não. A vida noturna no Rio de Janeiro... E o pequeno e médio empresário, ele está nesse ambiente. Ele só consegue prosperar num ambiente de segurança pública funcionando. Sim. A prova que eu vou te dar é o seguinte. Uma prova assim, bem legal. Eu servi em Volta Redonda, quando eu me formei na Academia de Polícia. E a gente achava que quanto mais desemprego em Volta Redonda, mais violência urbana teríamos. E a Companhia Siderúrgica Nacional realizou demissões em massa no processo de privatização. E a cidade começou a ficar totalmente fechada à noite. Você tinha redução da atividade econômica, não tinha mais bar, botequim aberto à noite. As pessoas não tinham dinheiro para gastar. As pessoas não tinham dinheiro para gastar, as pessoas não compravam Honda Bis, não compravam mais, não tinha celular ainda, mas não compravam mais bujão de gás e tal. E isso provocou uma redução da atividade econômica, imediatamente uma redução também do crime à noite. Então, segurança pública e atividade econômica estão linkados, todo mundo pode ter certeza disso. Mas um ambiente de prosperidade é bom para todo mundo. Você vai distribuir riqueza, você vai gerar emprego, você vai criar uma sensação de bem-estar social maior. E aqui no Rio de Janeiro nós perdemos isso. Lamentável, viu, cara? Daqui a alguns dias o Fluminense vai ganhar a Libertadores. Rapaz, eu só recebi tricolor esses dias. Dia 4 de novembro. Exatamente. Possivelmente quando a gente lançar esse capítulo, o Fluminense já é... Provavelmente. Já. O Fluminense já é vice do Boca, já. Mas a gente vai receber 120 mil argentinos no Rio de Janeiro. Vai ser calma. Não tem ingresso para todo mundo. São torcedores do Boca. Vão ficar perambulando pela cidade. Vão ficar concentrados na Zona Sul, eventualmente. Mas eu não sei Na Copa do Mundo, eles vieram de motorhome e a gente botou eles no sambódromo. Mas não foram tantos assim, viu? Dessa vez veio mais gente. Gente pra E caramba. ali você tinha mas naquela vez foi gente pra burro. Mas tu tinha Boca Juniors, River Plate, estava misturado ali. Agora é só Boca, viu, irmão? Pode, é um potencial de... Mas o problema todo é o seguinte, mas como o jogo é contra o Fluminense, os flamenguistas vão acolher os torcedores do Boca. Possivelmente. Mas assim, eu não enxergo condições de segurança pública na cidade para receber 120 mil pessoas. O Clarim, o jornal argentino, fala em 170 mil. Mas nesse ambiente de ônibus queimado, de médico assassinado, é triste falar isso, viu, cara? Nós vamos perder a vocação para o turismo. E o turismo gera o pequeno e médio negócio, que o cara está querendo gerar. E não o pequeno e médio negócio é quase todo do turismo, né? A gente tem... Bares, restaurantes... E o ecossistema que vive... O Rio de Janeiro tinha uma vocação, teve uma vocação sempre por ter sido capital. A gente tinha muita empresa, né? Mas assim, o mercado financeiro todo já foi para São Paulo. Sim. Não tem mais ninguém aqui. O mercado segurador ainda tinha muita coisa aqui, né? O Bradesco, Sul América e tal, etc. Mas a maior galera já foi. Assim, não tá sobrando nada. Tem empresas grandes, assim, se você não é do Rio de Janeiro, você vai achar que é bizarro. Mas o Rio de Janeiro, que eu acho que, assim, é o retrato para mim do problema de segurança pública. Porque a gente falou logo no começo aqui que a empresa grande tem um jeito de se defender gastando muito dinheiro. Mas, para mim, um retrato de que a gente precisa fazer alguma coisa, ou se não, a atividade econômica no Rio de Janeiro, que por conta da segurança pública vai embora, é a Magazine Luiza. Que tem loja em qualquer birosca do Brasil, menos no Rio de Janeiro. Eu não tinha analisado desse aspecto ainda. A Magazine Luiza não tem aqui. Mas eu posso te dar um outro aspecto. A Magazine Luiza não tem aqui, e você perguntar pra Helena Trajano e perguntar pra galera lá, porque eles já deram essa entrevista, eles falaram o seguinte: sabe por que a gente não vai? Por quê? Porque o caminhão vai ser roubado, toda hora vai roubar um caminhão, vai roubar carga. Eu não boto loja da Magazine Luiza no Rio de Janeiro, porque não tem segurança que ofereça pra eu poder botar uma operação lá pra funcionar. Não tem Magazine Luiza no Rio de Janeiro. Assim como BTA, Antiga Souza Cruz e Philip Morris. Você só acha cigarro dessas marcas no Rio nessa bolha que eu te falei, Ipanema, Leblon, Tijuca. Quando você vai avançando, as milícias não permitem que você venda um cigarro BTA ou Philip Morris. Só pode vender o cigarro que a milícia importa do Paraguai
Importa não, é contrabandeado. Contrabandeado. Né? Que é o cigarro paraguaio lá, qualquer que eu não sei o nome, mas são cigarros bem mais baratos, né? Então, hoje, o Comando Vermelho e as milícias não sobrevivem unicamente da venda de cocaína e maconha. Agora vende de tudo, né? Vendem cigarro também. Em algumas favelas... Cigarro, botijão de gás, net, gatonete. Por isso, uma grande imbecilidade de uma autoridade de segurança pública, quando vai para Brasília e diz, vamos enfrentar o narcotráfico. Esquece, irmão. Já passou. Esquece, já passou. Narcotráfico é um pedaço do ecossistema todo. É periférico, inclusive. Periférico. Antigamente era venda de cocaína, maconha, assalto a banco e roubo de carga. Sequestro, teve uma época. É uma época, uma década talvez, né? Graças a Deus acabou. Acabou. A ação da polícia foi muito efetiva, inclusive da Polícia do Rio, da DAS. Mas hoje, roubo de carga em 2018, em algum momento superou a venda de cocaína e maconha. Chegamos a ter 30 caminhões roubados no Rio de Janeiro por dia. Caralho. Depois da intervenção federal, caímos a 11. É um número muito ruim ainda, mas caímos menos que a metade. Mas, repito, é um número muito ruim ainda. E tem transportador que não vem mais para o Rio. É isso. A seguradora não cobre mais a carga do Rio. O caminhoneiro também não quer vir para cá porque ele passa por um baita de um susto. Ele tem uma pistola colocada na cabeça, né? Então, isso é a certeza quando o colega fala para mim, Pimentel, eu vou escolher um candidato no Rio. Esse candidato fala de educação, importante, hein? Esse fala de saúde, muito importante. Esse fala de geração de emprego, muito importante. Esse aqui fala de transporte, legal também. Mas, meu amigo, sem segurança pública, esquece. Pode esquecer o transporte, não vai funcionar. Pode esquecer a educação, o aluno não vai conseguir chegar na sala de aula. Pode conhecer a geração de emprego, não vai ter crescimento econômico. Então, assim, antes de qualquer coisa, temos que deixar o Rio de Janeiro minimamente protegido e seguro. Seguro. Dá um exemplo para vocês que não são do Rio. Temos 2 aeroportos no Rio, Santos Dumont e Galeão. Santos Dumont você aterriza embaixo do Pão de Açúcar, lindo, aquele cenário muito bonito. O Galeão é Ilha do Governador. Ilha do Governador. É o aeroporto Tom Jobim. Isso. A rodovia que liga ao Tom Jobim é a linha vermelha. Passa no meio do complexo da Maré. Semana passada, por 2 vezes a prefeitura informou aos motoristas, através de uma rede de emergência, que a rodovia estava perigosa, poderia ter manifestações. Manifestações. Mas não é, na verdade são traficantes invadindo mesmo, né? A gente sabe disso. E o prefeito do Rio, para tentar salvar o Galeão ia quebrar, né? Não tinha mais voo, os comércios estavam fechando. São muitas lojas ali de café, cafeterias, de alimentação. Tem de tudo ali. E também a geração de emprego, e também é importante, porque é o aeroporto internacional que a gente perdeu o turismo, né? A gente perdeu a vocação de voo internacional, tudo vai para São Paulo, nenhum tem voo direto. Alguma coisa de Campinas hoje também, né? É. A Azul sai de Campinas. Então o prefeito Eduardo Paes fez o certo. Vamos tentar salvar esse aeroporto. Vamos tirar voos do Santos Dumont, que estava sobrecarregado. E vamos levar esses voos de volta para o Galeão. O prefeito Eduardo Paes manteve a ponte aérea Rio-São Paulo voos de 400 a 450 quilômetros, até 500, eu acho. Mas o Eduardo Paes combinou isso com os bandidos, não? Porque o Flamengo tem um CT na Barra, né? O Fluminense tem um CT em Xerém, né? Isso. E o Comando Vermelho montou o CT dele do lado da linha vermelha. Aquelas imagens são Mas bizarras. do lado da linha vermelha, eu digo assim, a 70 metros da linha vermelha. É o CT do Comando Vermelho. O Eduardo Paes quer que eu use a linha vermelha. Vai tomar no cu. Use ele a linha vermelha, sabe? Então, assim, em bom português, então, assim, com todo respeito a ele, porque eu acho que ele é o melhor prefeito que o Rio de Janeiro já teve. Mas que use ele a linha vermelha. Mas aí faria pouco a meu pirão primeiro. Exato, ele tá olhando o seguinte, eu sou prefeito, vou cuidar do que me cabe. O governador que tem que cuidar da segurança, é problema dele. Meu amigo, mas ele que arrumou essa confusão. Como é que diz? Essa pica é do Aspira, se vira aí. Mas olha que interessante o cenário de ele levar o voo para o Santos Dumont, para o Galeão. Ele levou o voo para o Galeão num cenário que o governo federal, a Suprema Corte Federal, o STF, né? Proíbe as operações nas favelas do Rio de Janeiro, em função da DPF 635. Então, mesmo que a polícia queira atuar na Maré, ela não pode, porque ela está proibida pela Suprema Corte. Então, é tudo para dar errado. É feito para dar errado. E como que a gente vai prosperar a economia num ambiente desse? Ou seja, você, pequeno e médio empresário, nesse sentido, tá fudido. Vamos inovar, porra, vamos inovar. Não vou falar que vamos sonegar, vou falar essa porra, não, vamos inovar. Existem princípios de times de elite
O BOP é um time de elite, a SWAT americana, os SEALs. SEALs, né? Tem um livro maravilhoso do comandante dos SEAls. Arruma Sua Cama? Arrume Sua Cama. Excelente. Manda todo mundo ler essa porra aqui. Esse livro é muito bom, ele é simples pra caraca. É desse tamaninho o livro, com conceitos fantásticos. Tem um, inclusive pra você que é preguiçoso, não gosta de ler, né? Você não gosta de ler, tem um vídeo no YouTube sobre uma palestra que esse cara dá numa formatura sobre os SEALs. A apresentação dele no YouTube tá muito boa, o livro tá muito melhor, viu? O livro é bom pra caraca. Mas, basicamente, o ser humano que não arruma a sua cama de manhã não vai fazer porra nenhuma ao longo do dia. É isso. Porque arrumar a sua cama consiste em 2 tarefas: sacudir um lençol e esticá-lo. É isso. Se você não fez isso, vai fazer o quê ao longo do teu dia? É isso. Mas, além disso, ele tem um segundo livro, que, na verdade, era uma tese de mestrado dele, Almirante McRaven. Né? É isso. William McRaven. Ele tem uma tese de mestrado que ele apresentou como capitão ainda. Só para você entender quem é esse homem. É o homem que comandou as operações que mataram Osama Bin Laden. Que está num filme maravilhoso chamado A Hora Mais Escura, na Netflix. Isso. Que é um filme bom. Mas tem um melhor, que é o Intervenção, que eu fiz também, tá na Netflix também. Olha, atenção, veja Intervenção no Netflix, muito melhor que matar o Osama Bin Laden. E o Intervenção é Marcos Palmeira, Babu Santana, Beca Comparato, Zezé Mota, um filmaço. É um filme sobre a falência do Rio de Janeiro, sobre o fracasso das UPPs. Bom, mas voltando ao McRaven... Rapaz, olha só, peraí, o cara... Capitão do BOP, fez filme, não sei o que, roteirista, e agora tá lançando... filme premiado no Netflix, rapaz, o cara é multitarefa. Eu fiquei em top 2, viu, em dezembro do ano passado, maior orgulho meu. Maneiro. Perdi com um filme merda chamado Não Olhe Pra Cima, do DiCaprio. Não veja, filme merda. Chato pra cacete. E que, só para fazer uma comparação, o nosso filme custou 2 milhões de reais, o Não Olhe Pra Cima custou 75 milhões de dólares, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas voltando ao assunto McRaven, SEALs, tropas de elite e analogias dos aprendizados dos times de elite para o empresário médio pequeno, o livro do McRaven, Os Princípios dos Times de Elite, ele diz que todo time de elite, a tua empresa, o BOP, esse time aqui nosso, Klaus, todo time de elite age com surpresa, que é a mesma coisa que inovação. Todo time de elite é inovador. Se não for inovador, esquece, não é de elite porra nenhuma. Todo time de elite é rápido. Se ele é rápido, ele tem senso de urgência. Eu tenho uma boa ideia, mas eu vou aplicar essa ideia daqui a 2 anos. Esquece. Tem uma boa ideia, vem pra cá logo e grave 6, 7 por dia, como você tá fazendo. Tem time to market, né? Só pra você saber, eu tô na gravação, eu tô gravando o 4º episódio no mesmo dia. Porra, tá comendo fandango aqui. Não, fandango eu não tô comendo, não. Fandango eu não comi, não. Big Mac tinha um Big Mac ali. Chegou meu sanduba natural. Pô, professor, aqui, ó. Chegou o sanduba natural. Depois eu como. Obrigado. Porra, obrigado, zero, pessoal da técnica, trouxe pra mim aqui. Coca Zero, é isso. Então, todo time de elite, vamos lá. Age com surpresa, inovação. Rapidez, senso de urgência, e todo time de elite é determinado. O determinado é apaixonado. Se eu não gosto dessa tarefa, abandono. Não faz, né? Todo time de elite é obcecado pela segurança. Segurança, na minha empresa a segurança é valor. Não, segurança é obsessão, porra. Não pode morrer ninguém aqui. Não pode morrer ninguém aqui, não pode morrer ninguém na operação do BOP. A operação do BOP, o sucesso da operação é o pai de família voltar para casa vivo. E a última característica de um time de elite é a simplicidade. Todo time de elite tem um plano muito simples. Se você analisou, olhou e teu plano não é simples, desista dele. Porque quanto mais complexo, mais ele vai atrair variáveis, né? Cara, esse ponto é muito legal que você falou, porque uma das coisas... Eu sou reconhecido... Todo mundo diz, Guigo, que finanças é um negócio complexo, difícil, ninguém entende, é complicado pra caramba e tal, etc. E uma das coisas que as pessoas reconhecem em mim e que eu demorei a aprender isso e divulgar isso pro mundo é... Cara, você consegue explicar coisas que um monte de gente não consegue explicar pra mim sobre finanças de maneira simples. Uhum. E eu falei assim, cara, é isso. Se você não consegue fazer alguma coisa de maneira... planejamento. Cara, eu dei um treinamento de um final de semana quando eu expliquei planejamento pras pessoas. E o cara virou pra mim hoje, ele deu um depoimento num grupo de negócio que eu tenho, que ele falou, cara, eu sou empresário há 30 anos. Eu demorei um final de semana para entender o que eu não entendi nos últimos 30. Sabe por quê, Klaus? Porque o cara explicou de maneira... Ele falou, porque você explicou de maneira simples. Além da tua capacidade de didática, de transformar o difícil em simples, você inventou a fórmula mágica, a gente chama de a prova de burro.
Prova de burro, é isso. Esse plano é a prova de burro? For dummies. Se esse plano for a prova de burro, maravilhoso. Eu conto para colegas do Brasil sobre um acidente de aviação que teve aqui na Barra da Tijuca. Aqui bem pertinho da gente, no aeroporto de Jacarepaguá. O aeroporto começa em Jacarepaguá, mas ele termina, a terminal dele é já na direção da praia, né? E você tem 2 tipos de combustível de aviação. Tem querosene e gasolina de aviação, dependendo do tipo de motorização, né? E é impossível você colocar o combustível errado no avião. Porque o bico é diferente. Um é retangular e o outro é triângulo. Fazem tudo para não dar errado, né? É mil redundâncias. Ainda tem um aviso lá na asa. Ainda tem o copiloto que desembarca para acompanhar. Então, não dá para acontecer acidente. E 6 acidentes acontecem no Brasil por ano com combustível errado. Mas como? Porque tem um fator burro. O fator burro é uma merda mesmo. O piloto tinha voado uma aeronave de manhã e ele falou pro piloto, pro rapaz do abastecimento sobre o combustível. O rapaz falou, mas não é. Não tá aqui na asa. Mas o piloto falou. Ele foi na viatura, pegou um funil, colocou e injetou. E o piloto, infelizmente, veio a morrer junto com os passageiros. Eu conto isso porque dê a ordem, olha no olho, repete e pergunta se ele entendeu. Você pode repetir, por gentileza? Quando você está dando comando pro liderado, é isso, né? Eu tô partindo da premissa que o cara é burro mesmo, e foda-se, porque eu quero a eficiência do meu trabalho. Eu não quero uma tragédia. E o cara vai entender. A rechecagem, meu amigo, né? Você pode repetir o que eu te falei, por gentileza? Eu posso saber se você entendeu mesmo? Me explica aqui. Isso não é ofensivo. Não. Isso é papel de líder. De líder. Não tenho nenhuma dúvida. Exato. Eu acho que e conforme o cara vai crescendo dentro do negócio dele, da empresa dele, passa a ser função dele fazer isso com os outros. Lógico. Porque o trabalho dele está na reta e ele tem que saber se o de baixo... As pessoas confundem isso com controle. Eu falei, não é controle. Eu quero saber, eu te dei eu estou dizendo o que você precisa fazer, não como você vai fazer. As pessoas confundem o que com como. Sim. Como é um comando. Tem que fazer isso. Você entendeu o que precisa ser feito? Entendi. Então repete para mim, preciso ter certeza que você entendeu. Entendi. Então vai lá agora e faz. Olha, quando você dá informação, a coisa fica tão mais legal. Lembra dessas blitz policiais do Rio de Janeiro que causam um transtorno à população, esses garrafamentos gigantescos, né? Essas blitz aconteciam no Aterro do Flamengo, acontece ainda na Niemeyer eventualmente. A blitz da PM, tá? Não estou falando da Lei Seca não, que são blitz distintas. A blitz da Lei Seca, quase sempre ela é multi-agências, está envolvido o Detran, está envolvido o gabinete do governador, também tem uma equipe, tá? A Polícia Militar, e então ela é mais organizada. Então tem uma preocupação com a fluidez da via. Mas a blitz da Polícia Militar na década de 90 era um transtorno danado. Você causava um caos na cidade e no final do dia o comandante perguntava quantos carros roubados nós recuperamos. Nenhum. Causamos aquele transtorno na cidade. E zero. Resultado prático, nada. Nenhum. A única vez que o comandante do meu batalhão, eu não era do BOP, tá? Era 2º Batalhão, Botafogo. A única vez que o comandante reuniu a equipe e disse, olha, gente, o carro mais roubado na área do 2º Batalhão é o Fiat Uno. Foi a única vez que ele falou, nós voltamos com 3 carros recuperados em um dia, sabe? Era uma questão de um ajuste tão simples, do comandante explicar, conduzir, dizer, olha, a gente pode ir nisso direcionar, sabe? Mas é a porra do líder ausente, né? Voltando ao assunto de 23 de outubro, do nosso 11 de setembro, né, que foi o caos do ônibus, o governador desaparecendo, no meio do caos, a população aflita, e a gente comparando com o Giuliani, no 11 de setembro, lá no local. Você sabe que, obviamente, eu vou dar um caso que não tem nada a ver com segurança pública, mas é um caso parecido com esse que você está falando, que foi muito famoso, inclusive criou uma expressão lá para os italianos. Você lembra do Costa Concórdia? Sim. Que é o navio que bateu na costa da Amalfitânia lá e tal, Costa Amalfitânia e tal. Uma tragédia. Tragédia e tal. Morreram pessoas e ambiental também. Exatamente, o navio adernou e tal. E o comandante correndo, e o cara que era o chefe dele, o cara correndo, e a frase famosa que se pegou naquele dia, que ele gritando, né?
Vá da bordo, Katsu, que é volta pro comando, caralho. Volta pra essa porra. Tá pensando que essa porra... Você é o líder dessa merda. Volta aí pra tocar essa porra. É bizarro, né? Mas um líder mal preparado. Que lições de liderança, hein? Tá vendo? Que lições de liderança. Às vezes o colega fala, Pimentel, você foi do BOPE, fala sobre liderança do BOPE, alguma coisa nesse sentido. O que eu mais gosto de falar de liderança do BOPE, o BOPE tem 46 anos de vida. Ele nasceu em 78. E o BOPE realiza operações muito bem planejadas. Então, normalmente, morrem menos policiais do BOPE do que do batalhão convencional. O BOPE realiza missões mais difíceis, mais arriscadas, mas muito mais bem planejadas. Com simplicidade, com treinamento, com repetição, com disciplina. Resultado, menos mortes, menos mais eficiência. Menos mortes. Mas ainda assim perdemos colegas em situações extremas. A equipe cercada, operação noturna, o bandido cercou a equipe, acontece. Mas quando você vai lá na galeria de heróis do BOPE, a foto dos policiais mortos, você observa quase sempre sargentos e tenentes. E tem muito mais soldado, cabo, do que sargento e tenente. Mas morrem mais sargentos e tenentes. O tenente e o sargento, ele deveria estar coordenando o time. A coordenação do time é algo importantíssimo. Você coordenar, dar as ordens, dar a diretriz, explicar o que tem que fazer. Mas quando começa o pau, quando começa o combate, a guerra, o policial, o líder entende que coordenar não é mais tão importante e entusiasmar é muito mais importante. Então o sargento vai lá para frente, avança na equipe. E então os nossos líderes acabam sofrendo mais, se vitimizando mais. Em alguns anos, o BOPE perdeu 3, 4 sargentos em um ano. Líderes de equipe mortos em combate. E o soldado e o cabo? Estava seguindo o líder. Nosso líder saiu lá da retaguarda, foi lá para frente, falou, vem comigo. Mas ele já coordenou? Já coordenou e já deu a diretriz. Faço uma analogia à Covid. A Covid, muitos líderes partiram para suas casas da região serrana ou para casa de praia e deixaram a operação da empresa. A empresa não pode parar, o chão de fábrica tem que estar lá produzindo alimento, embalagens, né? A economia do mundo não pode parar. Eu peguei uma mania em alguma época da minha vida de levar líderes de empresas para conhecer o BOPE. O BOPE não cobrava nada, o comandante era meu amigo. Ele me meteu, traz quem você quiser. E de vez em quando o comandante do BOPE pediu uma contrapartida. Pedia fraldas para os policiais baleados. O policial baleado, ele utiliza 6, 7 fraldas por dia. O governo do estado não paga isso. Em 2018, nem salário o governo pagava. O governo do Rio ficou 50 e tantos dias sem pagar a folha. Então, era bem legal receber um convidado. Esse convidado, um baita de um gerentão, um executivo, às vezes um presidente de uma multinacional, de uma empresa de mineração. E ele chegava no batalhão e ofertava ao batalhão, às vezes, uma cadeira de roda para um policial baleado. Eu gostava muito de fazer isso. O comandante do BOPE era o Nunes. Mas, voltando a um convidado específico, foi visitar o BOPE no meio da pandemia. E o briefing da equipe do BOPE, o planejamento final da operação, começava por volta de 10 para as 4 da manhã, 3h50, às vezes 4h10, não passava dessa hora, porque a operação começa às 6 da manhã. A operação ordinária do dia a dia. Sim. E o comandante do BOPE, no briefing, começou a perguntar pela condição de saúde de cada pai e de cada mãe. Teu pai está bem, tá entubado, como é que tá? Saiu da CTI. Tá? Isso gerou uma aflição no empresário, porque assim, calma aí, a operação vai começar daqui a pouco. Porra, né? Tem tanto detalhamento para ser falado, tem a questão das vias de acesso, do armamento do bandido. Você está preocupado agora, nesse momento? Será que essa era a hora de perguntar isso, né? O nome disso é empatia. Sim. E é sempre a hora de perguntar. O comandante sabe como aquilo vai deixar o soldado. Vamos fazer por eles, né? Porra, esse comandante está perguntando pela saúde do meu pai. Esse cara é foda, meu irmão. Fazer por ele, né? O cara tá preocupado com meu pai. Aliás, não só perguntando, vamos realizar um Pai Nosso pelo seu pai aqui, vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração pelo seu pai. Em 2006, ô Klaus, você sabe que meu irmão é militar, você conhece meu irmão há bastante tempo. Em 2006, alguns manuais militares de liderança foram remontados mundo afora.
E pela primeira vez em 2006, o exército americano começou a falar de empatia na liderança. O papel do líder é conduzir o time para a vitória. É isso, o líder não é para levar o time para derrota, não. O líder não é para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, coitadinho de você, teu pai tá bem, negativo. Resultado. Resultado. Mas eu posso obter esse resultado se eu tiver empatia com a minha equipe. Sim. E assim, eu vejo muito isso do BOPE e não vejo isso muito em empresários que eu conheço. Tem empresário que eu conheço, falo, pô, pelo amor de Deus, esse cara não dá bom dia para a equipe, esse cara ele não sabe o nome do filho do colaborador dele que está há 11 anos com ele na empresa. Isso é uma característica que eu tento sempre e é bom você tocar nisso, porque é uma característica que os pequenos e médios empresários eles têm que aprender, né? Porque eles acham que tudo isso é só para o grande empresário, né? Uhum. Então, esse cara, por exemplo, né? Eu acho que no caso do dia 23 de outubro, que foi um caótico, mas tem várias outras situações menores que acontecem, tipo, o ramal de Japeri travou e o cara não consegue chegar. Mas é um ponto específico, por conta de problema de segurança pública. O cara tá cagando. Porra, faltou trabalho! Absurdo, né? E o cara fala, cara, olha só, onde a gente mora? Onde a gente vive? Onde você tá, bicho? Calma lá, né, cara? Me ajuda aí. E esses ramais todos davam muito problema na década de 2000, né? Em volta e meia, Supervia, o cara não chegava no trabalho, era só esporro, né? Esporro. Não, dá teu jeito aí. Mas você sabe que eu acho que a Supervia, ela melhorou, tá? Ainda acho ruim, mas melhorou. Mas você sabe que eu nunca fui frequentador, não precisava. Engenhão, né? Eu tenho que ir pro jogo do Botafogo. Então, Engenhão é o melhor transporte, né? Estádio Olímpico Newton Santos é o nome. Cara, funciona. Eu fui pro Engenhão. Funciona. Funciona muito bem. E o serviço é bom. Mas é no final de semana também. Eu vou à noite, né? Funciona. E aí eu tava comentando... Você pega na Central do Brasil. Pego na Central. Vazio, você tá... Torcedor do Botafogo que é? Umas 15 pessoas, mais ou menos. Não, fala sério. Não, a torcida do Botafogo é maior que a torcida do Fluminense. Não sei se você sabe disso. Não, mas calma aí. Mas nesse E o Botafogo tá lotando... Virou futebol, fudeu. O 12º jogo que o Botafogo vai lotar. Nós estamos fazendo isso dia 23, 27... Tem Botafogo e Cuiabá, que o Botafogo provavelmente vai ganhar o jogo contra o Cuiabá, em casa, e lotou pela 12ª vez o jogo. Porra, que notícia boa, irmão. Nossa, se tudo der certo, vamos ser campeão brasileiro. Então tá bom. Então, eu acho que assim, é um negócio que melhorou. Mas assim, a sensação que eu tenho, e que pessoas que... Eu tenho uma menina que trabalha na empresa que eu sou sócio, que ela é de Belfort Roxo. Ele falou, Klaus, é bom até o Estádio Olímpico Newton Santos. Passou dali... Fudeu. E ela mora em Belfort Roxo, imagina. Então, é caótico, é complexo mesmo. Mas assim, acho que deu uma melhorada. Mas é difícil, o cara não tem empatia pra poder saber, porra, deu merda e tal, etc. Eu acho que uma das coisas que veio de advento com isso, umas soluções, assim, o home office durante a pandemia resolveu um pegado dos problemas. Pra quem pode, a galera, cara, tá ruim aí? Trabalha de casa, fica de boa. Vem, assim... Acho que a galera aprendeu um pouco a viver com... O que eu acho ruim, né? Um empresário brasileiro, principalmente o carioca, aprendeu a viver num ambiente caótico de insegurança pública. Sim. É uma merda isso. Sim, é porque a gente falou do dia 23 de outubro, mas essas ocorrências de ônibus queimados, elas são recorrentes na cidade. Sim. Tivemos em 2001 ônibus queimados no Rio de Janeiro, na gestão da Benedita. Tivemos em 2012... na invasão do Alemão, Sérgio Cabral. 7 dias de ônibus queimado do Rio de Janeiro. Foram 110 ônibus queimados em 7 dias. Que foi quando, finalmente, o Alemão foi invadido. O Alemão foi invadido. Exatamente. O exército entrou e a gente tinha a esperança que aquela fosse a última invasão do Alemão, né? Que dessa vez é para acabar. Agora vai. Assim, deu uma... era triste ver as imagens, era difícil, complicado. Mas ali, de fato, assim, cara, as UPPs vieram para resolver, vão melhorar e, de fato... Não funcionou, né? A gente tinha algumas esperanças para o Rio de Janeiro. A Jornada Mundial da Juventude, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, o pré-sal, tudo deu errado. Tudo errado. A UPP. Então não tem mais como, assim, o que a gente vai tirar da cartola? Dessa vez vai. Não tem mais o que tirar da cartola. É uma pena. Mas você acredita, pra gente até... Quanto tempo a gente tem, Brunão, já? 4,5. 4,5, beleza.
Pensei que ia ficar até amanhã, pô, falando do Rio de Janeiro. Cara, você, assim, eu acho que o problema de segurança pública no Rio de Janeiro, como no Brasil, mas eu acho que o problema de segurança pública no Rio de Janeiro, que afeta o empresário, para mim ele é muito parecido, e você vai entender, não sei se você vai concordar com o paralelo, mas você vai entender, com o problema de educação no Brasil. Você vai dizer, caralho, que porra de comparação louca é essa? Assim, não existe, na minha opinião, não existe solução mirabolante. Não tem bala de prata. Não vai ser de um dia pra noite que a gente vai resolver essa porra. Como você falou, cara, já tentamos isso, que pra mim parecem soluções bala de prata, né? Puta, eu vou dar um tiro ali, puta, agora o PP é a solução. A gente fica tentando achar a nova UPP, nova o que vai resolver. E não vai resolver assim. Tem trabalho constante, hábito, disciplina, seguido, corriteiro, tal, etc, pra gente aprender. Que é o problema de educação. E eu gosto de comparar o problema de educação no Brasil e a segurança pública no Brasil com o problema de segurança, do problema de educação na Coreia. A Coreia, que pode não ser exemplo de uma porrada de coisa, mas nesse caso, a Coreia mudou o sistema educacional dela e falou, cara, não é a nossa geração, nem a geração dos nossos filhos que vai resolver. Mas são precisos 3 gerações, 125 anos, se resolve o problema de educação. Só que o problema é que a gente fica tentando resolver o problema de segurança pública e educação com uma bala de prata agora. E a gente não vai resolver isso agora. A gente vai resolver isso com ações repetidas e constantes, com foco em melhorar o processo no longo prazo, para que daqui a 100 anos o ambiente de negócios no Rio de Janeiro seja convidativo para que finalmente a Magazine Luiza possa instalar uma loja no Rio de Janeiro. O Klaus, você está acompanhando, eu falei em um podcast há alguns meses, você está acompanhando a evolução de El Salvador? Você está acompanhando? Não estou. El Salvador era o país mais violento do mundo, 111 homicídios ou 109 para 100 mil habitantes. A gente mede violência através de um único número. Número de homicídios para cada 100 mil habitantes por ano. Qualquer outro número para medir a violência... Aí eu vou pegar um outro gancho só para a galera pegar. Veja a simplicidade que um indicador, que é o que a gente estava falando do simples, mostra. Dizer, cara, esse indicador quando você pegar a sua empresa, você pega lucro, retorno e tal. É um indicador que vai medir. Se esse indicador não resolve, não tiver bom, esquece. É verdade. É um indicador por quê? Porque roubo pode ser subnotificado. A pessoa é roubada, não vai à delegacia. Lesão corporal pode ser não é subnotificada. A pessoa apanha e não vai para a delegacia. Então, assim, o número. Não tem como, não tem como esconder corpo. Só no Tropa de Elite que o cara jogava o corpo no batalhão do lado e tal, mas normalmente, Tropa de Elite 1 tem aquela cena do cara jogando o corpo. Joga o corpo na favela do lado. Mas o número de homicídios é um indicador preciso. E o Rio de Janeiro estava em queda de homicídios até outubro do ano passado, apesar de eu ter falado mal do governador do estado, que ele foi ausente no dia 23. Em outubro de 2022. O Rio de Janeiro estava com a menor taxa de homicídio dos últimos 31 anos. Nós conseguimos reduzir a taxa de homicídio para números de mais ou menos 20 homicídios para 100 mil habitantes. El Salvador estava 5 vezes mais violento que o Rio de Janeiro. A Venezuela, a mesma coisa. A Venezuela é um dos países mais violentos do mundo. E El Salvador, o presidente assumiu o governo, um presidente com orientação de direita, né? Não vou entrar no mérito se ele é fascista, se ele não é fascista, não conheço ele pessoalmente. Eu só fui em El Salvador uma vez na minha vida, fui passear, gostei muito do que vi. Mas o presidente realizou uma série de mudanças na lei, a polícia atuou de uma forma mais enérgica, foram 60 mil bandidos presos em um ano e meio. Caralho, é um Maracanã 60 mil. Isso corresponde a 1% da população. El Salvador tem 6 milhões de habitantes. Caralho! E quando eu fiz o podcast, isso tem 3 meses. Onde foi esse exemplo? Com quem eu foi? fui no Igor, se eu não me engano. No Flow? No Flow. Quando eu fui o podcast, naquele dia exato, checando no Google, El Salvador estava há 60, 70 dias sem nenhum homicídio. Zero? Zero. El Salvador saiu da lista de país mais perigoso do mundo para país mais seguro do mundo, junto com Suíça, com Bélgica, essas porra. Quem diria? E aí o governador, o presidente do país, criou um ambiente de negócios favorável, né? Além de segurança jurídica, de contratos, evidente, de justiça funcionando, ele tornou possível a atividade econômica noturna. Bares, botequins, restaurantes, transporte alternativo, Uber, o que for,
muito turismo, que El Salvador tem praias lindas, né? E é evidente que ele é combatido pela esquerda local. A esquerda não gosta da ordem, gosta do caos, né? Mas a verdade é que a segurança pública conduziu toda a mudança do país. A paz social conduziu toda a mudança do país. É impossível a gente apostar no Rio de Janeiro quando o prefeito nos obriga a pegar um transporte para ir para o aeroporto e passar a 50 metros do CT do Comando Vermelho. Fogo cruzado que passe ele. Eu não, pô. Como é que é o nome do CT? Deve ser Escadinha? CTCV. CTCV. Não, mas tem quem não viu, assista por gentileza as imagens da televisão, tá no YouTube. A própria Polícia Civil do Rio de Janeiro filmou, mas foi exibido no Fantástico. E é uma coisa assim, um terror. A Al-Qaeda escolheu o CT dela no Afeganistão, nas montanhas. Mas o Comando Vermelho escolheu do lado do aeroporto do Rio de Janeiro. Mais fácil, mais fácil. Via expressa, dá mais fácil de se deslocar. Né? Exato. Então, assim, é para a gente pensar como a importância da segurança pública, mas em momentos de crise surgem boas lideranças, surgem ideias inovadoras. Por que Tropa de Elite deu certo? Porque é um filme de polícia? Não, filme inovador, pô. Até então o Brasil só tinha feito filme de bandido. Então o Zé Padilha, ele não é cineasta, o Zé Padilha é físico, formado em física. Por ser físico, ele enxerga o cinema de uma forma diferente, ele enxerga o cinema como um engenheiro enxerga, né? E ele percebe os gargalos, ele sabe onde vai dar errado. E nós filmamos o Tropa de Elite com a certeza de que ia ser um filmaço. Inovação. Nós recebemos os atores para o filme 60 dias antes. Nós treinamos os atores. De novo, vou lá no McRiven, dos SEALs. Repetição. Treinar e treinar. Você não contou uma faceta minha aqui. Além do BOPE, além de trabalhar na Globo, de fazer cinema, eu fui funcionário do banco também. Eu trabalhei no Santander. Verdade, Santander. E uma vez, Cláudio... Eu lembro, mas não falei. Mas uma vez um presidente do banco, era um espanhol, aliás, um espanhol que entrava nas agências do banco, no Rio de Janeiro, e catava lixo no chão. Educação, cultura. Ele não tinha toque, ele não era um toque, não. Ele estava simplesmente sinalizando a todos os gerentes do banco que eu me importo. Se eu me importo com isso, por que você não se importa com essa porra? Todo dia aqui não olha pra essa merda. Mas ele não falava com ninguém. Ele era um líder que não falava. O exemplo arrasta. Exemplo arrasta. A ordem convence, o exemplo arrasta. Quando ele catava o lixo no chão, todo mundo em volta, a copeira, o gerente geral, as pessoas o vigilante. Ficavam assim, caraca, o presidente tá fazendo, eu tô com vergonha de não ter feito. A gente ficava constrangido. Constrangido, é isso. A outra coisa que ele fazia no banco que eu ficava surpreso, não era o VP de varejo, não. Era o presidente da porra toda. Sei lá, talvez aí uma dezena de milhares de funcionários. Ele chegava numa agência e perguntava para a gerente qual era a recuperação mais difícil daquela agência de crédito, né? O pessoal que estava devendo, porque depois sai do banco e passa para uma recuperadora, né? Sim. Ele pedia a mais difícil. Eu não quero... Me dá uma difícil aí. E uma vez ele me olhou e falou, Pimentel, esse bairro é longe? Eu falei, longe pra cacete. Ele falou, me leva lá. Ele foi lá no bairro visitar o cliente do banco, um comerciante, e foi realizar a negociação da dívida. E ainda ofereceu um produto, um crédito para 13º, né? E ele voltou de lá e falou para a gerente, esse era o mais difícil? Tem um mais fácil aí. Mas não deu esporro em ninguém. Não precisa dar esporro. O líder não precisa ser eloquente, não precisa subir na cadeira, falar, berrar com ninguém. Acabou. A ordem. Eu tenho um hábito, talvez eu não fosse tão sutil, mas eu tinha um hábito, né? A galera me pedia o negócio, não, porque não dá para fazer, a planilha é muito difícil, vou demorar uma semana. Eu falei, tá bom, me dá os dados e a planilha, deixa eu dar uma olhada. Uma hora depois eu voltava com o negócio pronto, ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Depois você me diz o que você teve de dificuldade pra gente poder fazer, porque você disse que ia demorar uma semana, eu fiz em 1 hora. Tu deu um esporro no cara, o cara não percebeu, meu irmão. Mas, cara, porra, vai dizer pra mim, é aquela coisa, né? Vai dizer pra mim que o nome do que você fez aí é que você foi educado, não quis falar pro teu público. Foi uma comida de rabo. Foi. Tu deu uma comida de rabo. Porra, o cara disse que demorava uma semana pra fazer, mas foi o que ele fez. Sim. Né? De maneira sutil, ele falou,
Me dá o difícil. Aí, só que ele voltou ali. Me dá um mais difícil, porque esse era o mais difícil. Aí o nego falou, fudeu, né? Fudeu. Temos que fazer. Mas todos esses exemplos de liderança eu não tive no BOP, tive no mundo corporativo também, viu? Eu tive no BOP, eu tive um exemplo muito foda. Aliás, o comandante do BOP, assim, evidente que eu gosto dele como pessoa para bater papo, mas é o comandante mais malvado que eu já tive na minha vida. Mal feito pica-pau. Mal pra cacete, mas mal. E eu me machuquei numa operação, machuquei a perna, não foi tiro não, foi machucado de queda. E eu fui pro hospital da Polícia Militar. E eu não conhecia a esposa dele, não conhecia a esposa do comandante. Assim, e eu acordei no hospital, ela estava do lado da cama do hospital, do HPM, né? Pimentel, o meu marido pediu que eu viesse aqui saber se estava tudo bem contigo. Caralho. Puta merda. O cara tirou a esposa de casa, esse cara se preocupa comigo. Esse cara é foda. E ele mandou... Não, porque ele estava na operação atrás dos bandidos, né? Então você vê o nível de... Aliás, ele estava em outra missão. Você vê o nível, o cara pediu... Preocupado. Essas porras não tem preço. É quando você vê que o líder está do teu lado, é a porra da empatia que nós falamos, que só em 2006 isso começou a ser colocado. Mas tá na merda, vamos trabalhar com treinamento, vamos trabalhar com empatia, vamos realizar planos simples, vamos ser ousados, inovadores e rápidos. Vamos ser apaixonados e determinados. E aqui mais uma questão do treinamento que eu esqueci que eu ia falar do Santander. O presidente do banco fez uma pesquisa dos clientes para eleger o pior serviço do banco. Caralho. Era a segurança. A porta giratória Ninguém gostava da porta giratória. A porta tinha acabado de ser implantada no Brasil e as pessoas acusavam os vigilantes de racismo. Sim. Tem nada de racismo. O vigilante só tem controle para soltar o magnético. Ele não tem para abrir, né? Para fechar. Ele só pode soltar, só pode abrir. E aí o cliente chegava, o mesmo cliente que pegava um avião no aeroporto, tirava o sapato e tirava o cinto, né? Ficava puto de ficar preso na porta. O mesmo cliente, o mesmo perfil. Na porta do banco, mas no aeroporto ele quietinho. Se for na América, então, mais quietinho ainda. Fica quase de cueca. Exato. Para entrar na América ele faz tudo. Mas no banco ele xingava o vigilante, que quase sempre era preto, de racista. Você é racista, né? Tudo bem. Aí o banco chamou a gente e falou assim, olha, fizemos aqui uma avaliação, os clientes entenderam que o pior serviço do banco é a segurança. Aquilo pra gente da equipe de segurança foi uma vergonha da porra. O que fazer? O que fazer? Treinamento, treinamento e treinamento. Basicamente, boa tarde, bom dia, posso ajudar o senhor? Né? Meu senhor, por gentileza, você pode dar um passo para a linha amarela? Não levantar o tom de voz. Treinamento mesmo de procedimento, de gesto, de olhar, de sorriso. Klaus, eu tenho esse dado, se você quiser ver depois, porque isso vai estar num livro meu, tá? Boa. Em 60 dias, na nova avaliação, foi considerado o melhor serviço do Banco Santander. A porta giratória. Ou seja, vou chamar o treinamento... Tem que ter vontade também. Tem que ter vontade, mas o treinamento foi repetitivo, não foi fácil. Final de semana, colocamos o vigilante em pé 65 vezes, colocamos atores para passar na porta giratória, né? Não tá legal, ajusta. Mas eu sou bronco, vai aprender a ser educado. Vai aprender a dar um sorriso. Foda-se, aprende a tratar os outros direito, caralho. Vai aprender e vai aprender. Aprendeu. E aprendeu. E, então, assim, eu tenho muita fé no treinamento. E quando você assiste Tropa de Elite, você vê o treinamento do Tropa de Elite. Você vê lá o Matias puxando o pino. Não, quem puxa é o Nascimento. Puxa o pino da granada, o cara tá treinando à noite. Aquele treinamento obsessivo. O curso de operações especiais é um treinamento obsessivo. É um processo seletivo aliado a um treinamento. E aí eu lancei um livro. Você estava lá no lançamento do meu livro, quando eu lancei o Elite da Gestão, não, né? Sim. Beleza, então tem foto minha contigo lá abraçado. Eu lancei o livro com o Nunes, comandante do BOP. Mas o Nunes é um amigão do peito, tem muita experiência em liderança e é acadêmico. Fez mestrado na FGV. E eu gostei do livro, mas o livro ficou acadêmico. Ficou no linguajar
Acadêmico. É acadêmico. Porra, Nunes, vamos fazer essa porra mais simples. Vamos fazer ele mais... Vamos fazer a prova de burro. Vamos tirar Faiol, Cleiton, sabe aqueles nomes bonitão que tem, o cara vai Vamos botando... falar, maluco, faz essa porra. Vamos citar porra nenhuma, não. Vamos sair contando experiências nossas, onde ações inovadoras de treinamento obsessivo conduziram à vitória. E eu tô lançando um segundo livro aí. Não é um plágio do Monge Executivo, viu, cara? É o Caveira e o Executivo, tá? Caraca! Tô lançando em primeira mão, vou lançar Que contigo. isso, rapaz? Peraí, anota aí. Como é que é? O Caveira e o Executivo. É meu e do Nunes. São 12 histórias pequenas. Legal. 12 histórias pequenas. Pra você que tem preguiça de ler. Pô, agora tu faz o seguinte, tu vai ter que segurar essa informação. Porque tu não vai divulgar. Não divulguei ninguém. Nenhum podcast vai dar essa Então não vai dar essa porra, não, porque senão... Mas pra quem já leu o Monge Executivo, não precisa ler o meu não, que tá bem parecido. Viu? Sacanagem, tá diferente. Não, assim, Não, a ideia é realmente contar como... Você viu o filme dos SEALs. O que o SEAL faz diferente? Como é que é o processo seletivo dele? Como é que é o orgulho de pertencer? Você tá orgulhoso de estar nesse time? Como é que é o comandante? O filme dos SEALs ele é fantástico. impaciente. O líder de um time de elite é impaciente. O líder de um time de elite é impaciente, pô. Ele quer o resultado, pô. Ele quer a vitória. Ele trata bem o funcionário, ele conversa com a equipe, mas ele quer a vitória, porra. Sabe? Ele é atencioso, ele sabe o nome da mãe do policial. Mas ele quer a vitória. Mas tem uma característica, né? Que o treinamento é muito mais difícil, talvez, que lógico. Que a vida, né? Na hora que o cara chega no campo de batalha lá, ele vai dizer, peraí. Tá muito mais fácil que o treinamento. Peraí. É lógico. Isso aqui eu sei. É lógico. E o que eu falo você sabe que eu vou muito à empresa? O que eu falo... Eu chego numa empresa nova, que eu visito pela primeira vez, e eu pergunto, quem é o mais novinho do time? Normalmente eu visito empresas, você sabe disso, Klaus, que o processo seletivo é muito mais difícil que o do BOP. Sim. O BOP são 400 candidatos para 20 vagas. Você chega hoje numa empresa de telecom, que são 200 currículos para uma vaga. Não é isso? Isso. É mais foda tu passar naquele processo seletivo do que você ir para a NASA, do que você passar para a medicina na federal. É foda. Foda. Aí eu pergunto pro novinho da empresa. Você chegou na empresa quando? Eu cheguei há 3 semanas. Se é novinho, chegou na empresa há 3 semanas, você tem um mentor. Quem é o teu mentor? Aí a pessoa levanta no auditório, meu mentor é o Klaus, tá ali, tá sentado ali na frente. Aí eu pergunto, você gosta do Klaus? Gosto sim, senhor. Então tá uma merda. Porque o mentor é um cara obcecado pelo seu sucesso, repetitivo. Você vai ter que matar ele. Ele pergunta pra você 100 vezes se você aprendeu e depois ele não confia em você não. Ele vai lá e cobra de novo. Repete pra eu ver. Porque a obsessão do mentor é o seu sucesso. Se você gosta do seu mentor, tá tudo errado. Eu só fui gostar do meu professor de física 5 anos depois que eu saí da escola. Não é isso, Klaus? Você só foi gostar do seu professor de cálculo quando tu saiu da faculdade. Cálculo era bom, eu odiava era física mesmo. Física então, é chata na faculdade pra caralho. E o cara queria teu bem, porra. Física, eu era puto com o professor de física. Mas tu guarda o nome desse cara. Guarda. A gente não guarda o nome do professor gente boa. Cara é foda. Então aquele pede pra sair, então você vai sair debaixo da porrada. Evidente que aquilo não existe na vida real. Aquilo ali é o mentor desejando de forma obsessiva o sucesso do seu aluno, né? Não é isso? Perfeito. Porra. Guigo, cara, obrigado demais, cara. Quanto tempo já tem aí, Rodrigão? Caralho, é o maior podcast dessa quinta temporada, 1h05. Bom pra caralho. Então tá bom. Galera, porra, eu queria... Não, peraí, não é assim não. Então tá. Peraí, tem o momento do boné. Você sabe qual é do momento do boné? Não, pô. Não, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço pergunta pra todo mundo. Escolhe o boné aí. O mais foda é Chicago Bulls aí, né, meu irmão? Porra, tô de novo, todo mundo gosta desse boné do Chicago. Vou botar o boné do Chicago pra você, tudo bem. Ô, Guigo, quando tu não tá brigando com o governador, com o prefeito, o que você gosta de fazer? Porque assim, eu falo que, porra, tem uma hora que tem que dar uma extravasada. O que Rodrigo Pimentel usa pra dar uma extravasada? Eu coleciono boné. Eu faço coleção de boné, eu gosto de sair com a família e encontrar com o Beto. Cara, o que você... Eu não sei se você sabe disso, mas eu tenho uma coleção de boné. Eu tenho 566 bonés. Sabia não, cara. 566. Aqui não é... Eu tô olhando eles aqui. É uma...
pequeníssima fração do... Aqui é 1%. Né? Acho que não chega a isso. Que foda, rapaz. Que bacana isso aí. 566. Cada um valendo o quê? 500 pratas? Tem 200 mil reais de boné, meu Não irmão. tem, não. Não tem isso tudo. Isso é Senão, preciosidade. a Raquel ia me botar pra fora de casa. Tu tem quase um carro aí em boné, meu irmão. Devo ter, não. Aquele do Botafogo não deve valer muito, não. Não vale, é o que mais vale, na verdade. Não, o que mais vale desses todos é aquele ali. Que é da final da Champions de Wembley 2003. Que bacana. Aquele ali é foda. Cara, meu passatempo hoje, o que me deixa desestressado de morar no Rio de Janeiro, porque morar no Rio de Janeiro é um estresse, é caminhar na orla. Sair do Rio de Janeiro. É caminhar na praia, é olhar o mar, é estar com os meus filhos, né? Estar com a minha esposa. E te encontrar na academia de vez em quando. Eu sou obcecado pelaquela escada lá, viu, irmão? Aquela escada eu tô a gente fazendo meia hora daquela porra, meu irmão. Tá meia hora. Smart Fit, fala o nome aqui, pode falar. Estão te ajudando aqui, não? Estão te ajudando? Não tô me ajudando, não, vamos mas ajudar pode a gente um dia. Vamos ajudar a gente um dia. A praia, pra mim, hoje, é o que me motiva a ficar no Rio de Janeiro. É poder ver o mar, o convívio com o mar. Isso aí. Guigo, recado final pra galera. Manda lá, ó. Olha na câmera da verdade lá. O recado, o lema do BOPE nunca foi missão dada, é missão cumprida. Essa cascata, isso foi inventado pro filme. O lema do BOPE Porra, meu mundo caiu agora. O lema do BOPE é vá e vença. Vá e vença. Vai e vença, na verdade, volte vivo e vitorioso. Mas para que você volte vivo e vitorioso, tem que estar preparado, com um plano simples, com uma equipe motivada, com um treinamento repetitivo, com uma segurança obsessiva, com uma ideia inovadora. É sobre isso, meu irmão. Boa. Guigo, valeu. Abraço. Galera, fui!